Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, professora de Química do IF Campus Itaperuna, e hoje eu estou aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Vamos lá? Na aula de hoje, aprenderemos a classificar um átomo de carbono. Vamos então aprender como classificar o carbono na cadeia carbônica. Aqui nós temos a estrutura de um hidrocarboneto com 8 átomos de carbono. Esses carbonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de ligações que eles fazem diretamente com outro átomo de carbono. Essas classificações podem ser de 4 tipos: carbonos primários, carbonos secundários, carbonos terciários e carbonos quaternários. Carbonos primários são aqueles carbonos que se ligam diretamente a um outro átomo de carbono. Nessa representação, nós temos então 4 átomos de carbonos que são classificados como carbonos primários, pois se vocês observarem, cada um deles se liga diretamente a um único outro átomo de carbono. Então, vamos destacá-los aqui em azul, os carbonos classificados como carbono primário. Também podemos ter os carbonos classificados como carbono secundário. Carbono secundário é aquele átomo de carbono que se liga a outros 2 átomos de carbono apenas. Aqui no nosso hidrocarboneto, nós conseguimos observar que esse átomo de carbono aqui possui um átomo à sua esquerda diretamente ligado e um átomo à sua direita diretamente ligado. Aqui destacado ele em vermelho, é o único átomo de carbono nesse composto classificado como carbono secundário. O outro átomo de carbono que nós podemos ter são os carbonos do tipo terciário, que acontecem quando um átomo de carbono se liga a outros 3 átomos de carbono diferentes. Aqui na nossa representação, nós temos esse átomo de carbono ligado a 3 grupos carbônicos diferentes. Então, ele é classificado como um carbono terciário, destacado aqui na sua cor verde. E por fim, temos os carbonos que são classificados como carbono quaternário. Carbono quaternário é aquele átomo de carbono que se liga diretamente a outros 4 diferentes átomos de carbono. O único átomo de carbono quaternário do composto é esse aqui indicado. Aqui na representação por cores, ele possui a cor roxa. Como aqui a gente consegue melhor visualizar, ele está diretamente ligado a 4 átomos de carbono. Vamos ver melhor isso na prática? Observem essa questão. Classifique os carbonos presentes na seguinte molécula em primário, secundário, terciário e quaternário. Carbono primário, então, serão sempre aqueles carbonos das extremidades, ligados uma única vez a outro átomo de carbono. Podemos, então, destacar aqui, em azul, os carbonos primários dessa molécula. Todos eles são carbonos das extremidades. Nessa molécula, também temos a existência de carbonos secundários, que são esses carbonos aqui que possuem 2 hidrogênios. Conseguimos, então, observar 2 átomos de carbono ligados diretamente a cada um deles. Destacando-os agora em vermelho, também possuímos esse aqui embaixo como um carbono secundário. O próximo tipo de carbono que podemos ter é o carbono do tipo terciário, que, como já vimos, está ligado a 3 outros átomos de carbono. Carbono terciário nessa molécula, nós temos esse, como conseguimos observar, e esse daqui também, 1, 2, 3 átomos de carbono diretamente a ele ligado. Temos ainda um único carbono quaternário, que é o carbono que possui 4 carbonos a ele diretamente ligados. Aqui destacado na cor roxa. Viu só como é simples classificar um átomo de carbono? Vamos praticar com uma questão do Enem de 2013. Ela nos traz o seguinte enunciado: as moléculas de nanoputiãs lembram figuras humanas que foram criadas para estimular um interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais,
muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid representado na figura, em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. Aí nós temos as alternativas mãos, cabeça, tórax, abdômen e pés. Analisando a estrutura do nanokid, nós conseguimos observar a existência de muitos carbonos, não é isso? Lembrando que todas as pontas e vértices ou mudança de tipo de ligação, como aqui nesse ponto, indica a presença de um átomo de carbono. O enunciado quer saber a existência de carbono quaternário. Se analisarmos, por exemplo, a cabeça, a gente conseguiria observar que esse carbono aqui é um carbono do tipo primário, porque ele está diretamente ligado a um outro átomo de carbono, visto que aqui embaixo nós temos um átomo de oxigênio. Esse outro carbono aqui também é um carbono do tipo primário, porque se liga a 2 oxigênios e um outro carbono. Então, a gente já descartaria a opção cabeça. Na opção tórax, que seria mais ou menos essa parte daqui, nós temos carbonos, vamos analisar, do tipo ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse aqui seria um carbono do tipo terciário. Esse daqui está ligado a 1, 2 carbonos diretamente, então ele seria do tipo secundário. Esse daqui também ligado a 3 átomos de carbono, por isso teríamos um carbono terciário. O mesmo para esse, carbono terciário, e o mesmo para esse daqui, também terciário. E esse carbono seria do tipo secundário, visto que está ligado diretamente a 2 outros carbonos. Então, já eliminamos também a opção tórax. Na opção abdômen, que seria essa região aqui, nós temos um átomo de carbono nesse ponto que está ligado a 1, 2, então por isso secundário, e esse outro aqui também é do tipo secundário. Quando a gente analisa a opção abdômen, a gente então só encontra carbonos do tipo secundário, então também eliminamos essa alternativa. A alternativa letra E nos traz a opção pés. Quando a gente analisa o pé do nanokid, a gente consegue observar que a gente tem um único átomo de carbono ligado a um outro. Por isso, então, o carbono localizado no pé do nanokid, esse aqui da extremidade, é um carbono primário. E se a gente fosse analisar esse daqui, ele é 1, 2, então ele é do tipo secundário. Isso vale para os 2 pés do nanokid, não é isso? Nós temos um átomo de carbono primário e um átomo de carbono secundário. E eu pulei a alternativa mãos. Quando a gente analisa as mãos do nanokid, se a gente olhar nessa ponta aqui onde eu estou assinalando, eu consigo observar que aqui eu tenho um carbono que está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por isso, esse carbono aqui é um carbono do tipo quaternário. Isso acontece nas duas mãos do nanokid. Aqui também eu tenho um carbono quaternário, onde eu consigo visualizar 1, 2, 3, 4 átomos de carbono diretamente ligado a este carbono aqui da mão do nanokid. Por isso, a alternativa correta é mãos. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e espero vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!